A paz do Senhor para todas. Estamos de volta mais uma quinta-feira, estudando um livro da Bíblia. Estamos estudando as cartas de João. Estudamos a primeira carta e hoje vamos iniciar a segunda carta, que é uma carta muito pequenininha. Gente, a segunda epístola de João tem apenas 13 versículos, mas vou te falar, hein? Que cartinha poderosa é essa hoje, que nós vamos estudar hoje. Que cartinha poderosa! Eu nem sei se eu posso chamar de cartinha, porque realmente é um tesouro que nós temos à nossa disposição hoje para entendermos muitas questões do Evangelho e da Palavra. Quero agradecer a Deus pela vida de todo mundo que já está aqui comigo. Monsione já está aí, Lili também entrou, as pessoas que vão entrar aqui. Que Deus te abençoe e continue fortalecendo no seu coração o desejo pelas Sagradas Escrituras. Não tem coisa melhor do que estudar a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. A paz do Senhor, Monsione, tudo bem? Com muita alegria estamos aqui. Vamos iniciar a segunda carta de João, e tenho certeza que você vai aproveitar muito, vai aprender muito e será muito abençoado. Hoje nós vamos comentar de uma palavra muito interessante, que perpassa por todas as cartas de João, inclusive essa que vamos estudar agora, que é a verdade. A verdade. O que é a verdade? João vem falando sobre esse tema e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema. Vanessinha, paz do Senhor, Vanessinha também está aí com a gente hoje. João 18, 38 a 40 tem uma fala, uma conversa muito interessante entre duas pessoas. Duas pessoas muito importantes na época. Uma delas é importante até hoje. Eu estou falando de uma conversa que Pilatos teve com Jesus. Antes de ser crucificado, pastor Luciano também entrou aí, a paz do Senhor, pastor Luciano. Antes de ser crucificado, quando ele estava sendo interrogado por Pilatos, Pilatos faz a seguinte pergunta para Jesus: e o que é a verdade? O que é a verdade? Parece que essa pergunta ecoa através dos séculos, através dos milênios, até chegar até nós, porque hoje também a pergunta de Pilatos é a pergunta de muitas pessoas. O que é a verdade? Eu queria ler esses versículos com você para a gente iniciar essa carta de João, porque a gente vai falar sobre verdade hoje, que é um assunto muito, muito importante. Perguntou Pilatos certa vez a Jesus, João 18, versículo 38 ao 40. O que é a verdade? Depois saiu e perguntou à multidão: não vejo nenhum motivo para condenar esse homem, mas, de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte esse rei dos judeus? Esse prisioneiro? Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Está exatamente assim na Bíblia, na linguagem mais atual. Todos começaram a gritar: não, ele não. Nós queremos que solte Barrabás. Acontece que Barrabás era um criminoso. Essa pergunta de Pilatos, eu escolhi essa pergunta para conversar com vocês agora. Passei uma Amandinha sobre a carta de João, a segunda carta de João, porque Pôncio Pilatos, ele já lutava com essa questão dentro de si. O que é a verdade? Na realidade, quando Pilatos pergunta para Jesus: e o que é a verdade? A sua declaração não era propriamente uma pergunta, mas uma afirmação de frustração. Na realidade, Pilatos estava cansado daquele interrogatório e ele achava que aquilo não ia levar a lugar nenhum. Então ele faz essa pergunta como quem diz assim: eu desisto. Isso é um debate inútil. Saber qual das partes está correta.
quem é justo e quem é injusto aqui, quem está falando a verdade e a mentira aqui. Na realidade, quando ele pergunta para Jesus e o que é a verdade e dá as costas para Jesus, né, ele está abrindo mão de saber realmente o que era a verdade. E é curioso que essa afirmação de Pilatos, apesar de ter quase 2.000 anos, né, mais de 2.000 anos, ainda é muito atual. E esse posicionamento de Pilatos é um posicionamento muito perigoso. Esse posicionamento de falar e o que é a verdade, das costas para a verdade, porque na realidade foi isso que Pilatos fez, né? Se você pegar sua Bíblia aí em João 18, os versículos que a gente acabou de ler aqui, versículo 37, então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Olha só o que Jesus fala para Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que Pilatos faz? Ele faz a pergunta: e o que é a verdade? E dá as costas. Na realidade, esse posicionamento de Pilatos não foi só de Pilatos. Esse posicionamento é o posicionamento de muitas pessoas hoje, que na realidade elas não querem saber realmente o que é a verdade. Elas querem saber ao mesmo tempo que dão as costas para a verdade. E esse posicionamento, como eu disse, é um posicionamento muito perigoso. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. O próprio Jesus disse lá em João 8, versículo 44, que o diabo ele é o pai da mentira. Então, se a verdade não pode ser conhecida, se a gente não pode ter certeza de nada, a gente vai acreditar em meias verdades, que na realidade são mentiras. E Jesus afirmou categoricamente para as pessoas da sua época e continua afirmando ainda hoje: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E hoje, né, no ano que nós estamos, 2023, nós temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Nós não estamos desamparados, né, sem saber no que acreditar. Não. Nós que já aceitamos a verdade no nosso coração, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia para toda a verdade. Isso está escrito em João 16, versículo 13. E nós temos também a palavra de Deus. Olha, pega a sua Bíblia aí. Nós temos a palavra de Deus, que o próprio Jesus afirmou em João 17, versículo 17, que é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse tema tão importante, que é o tema da verdade. Gente, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia agora, na carta de João, que tem apenas 13 versículos, que é a segunda carta, a segunda epístola de João. Abra a sua Bíblia e vamos acompanhar essa leitura comigo, para que a gente possa mergulhar aí nesse texto. Hoje a nossa live vai ser mais curta, até porque são 13 versículos somente, mas profunda. Vai ser curta, mas vai ser profunda. Vamos ver como João se dirige nessa carta? Vamos ler o prefácio e a saudação dessa carta. Acompanha aí na sua Bíblia. O presbítero, ele né, se chama nessa carta de presbítero. Apesar dele ser um apóstolo, ele se diz presbítero aqui. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Olha aí, num versículo só a verdade aparece 2 vezes. Aí, ó, por causa da verdade, terceira vez, que permanece em nós e conosco estará para sempre. Olha a afirmação de João, dizendo que a verdade vai estar para sempre conosco. E a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Percebe? Em poucos versículos, né? Em 3 versículos, você já vê a palavra verdade sendo muito falada aqui. Isso não é à toa, tá, gente? Como eu digo, na Bíblia não existem coincidências. Existem providências e jesuicidências, né? Eu sempre digo isso. O amor fraternal. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na
verdade. Mais uma vez a palavra verdade. Se você marcar todas as vezes que aparece a palavra verdade aí, você vai se surpreender. De acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai, e agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, e que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, tomem cuidado, para que vocês não percam aquilo que temos realizado com esforço, para receberdes completo galardão. Olha o que ele diz no versículo 9, gente, acompanha aí. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Nós vamos comentar sobre isso aqui daqui a pouco, tá? O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco, preste atenção, gente, que ensinamento poderoso, e não traz essa doutrina, esse ensinamento, não recebam em casa, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, não saudem essas pessoas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Olha que poderoso que João está dizendo aqui, gente. Ainda tinha muitas coisas para vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Somente esses versículos. A segunda carta é somente esses versículos. E a gente vai comentar agora sobre ela. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Qual foi o propósito dessa carta? O propósito por que João escreve essa carta? Tá? Qual foi o propósito? O propósito maior dessa pequena carta é continuar alertando a igreja acerca da necessidade de se viver à luz da verdade. A igreja do Senhor não pode estar alheia à verdade. A igreja do Senhor tem que viver na luz da verdade. Foi por isso que João escreveu essa carta. Agora, vamos ver as coisas interessantes da carta, antes da gente entrar no profundo da carta. Vamos ver na superfície. Vamos ver as coisas interessantes dessa pequena cartinha profunda de 13 versículos. Primeiro, remetente. Remetente é aquela pessoa que está enviando a carta. João diz aqui, o presbítero. Ele se autodenomina o presbítero. Eu achei super interessante isso. Porque João, gente, ele era praticamente o último apóstolo vivo do colégio apostólico na época. E ele era uma pessoa muito especial para Deus. Ele era o apóstolo amado, né? Como já comentamos várias vezes aqui. E ele poderia se ensoberbecer. Eu sou o apóstolo João. Não. Ele se autodenomina o presbítero. Olha que coisa linda, que simplicidade de João, né? Ele diz, o presbítero, a senhora eleita e seus filhos. João emprega não seu nome pessoal. Ele não diz, eu sou João, apóstolo, que andei com Jesus, inclinei a cabeça no seu peito, escutei seu coração bater, estive com ele nos maiores milagres que ele fez, vi ele morrer e vi ele ressuscitar. João, ele é bem simples aqui, ele não dá o seu título, ele não diz o seu nome, ele apenas se autodenomina presbítero. Era o estilo de João não chamar atenção para si. Foi assim no evangelho que ele escreveu, bem como nas cartas que ele escreveu também. Obviamente, João já era um ancião conhecido, né? A igreja já conhecia João nesse tempo e provavelmente, como eu acabei de falar, ele era o único sobrevivente do colégio apostólico. Nesse momento, todos os outros apóstolos já haviam morrido. A palavra presbítero aqui significa ancião, aquela pessoa que supervisionava o rebanho. João tinha autoridade para dirigir-se à igreja. Ele falava da parte de Deus
como um apóstolo e também como um pastor de um rebanho muito amado. E para quem ele dirige essa carta? Aí é um ponto curioso para a gente pensar um pouco e a gente analisar aqui, tá? Não existe um consenso dos eruditos, dos estudantes da Bíblia acerca desse destinatário. Você prestou atenção aqui que João fala assim, a eleita e aos seus filhos. Essa eleita e seus filhos, várias correntes teológicas falam coisas diferentes acerca da pessoa que ia receber essa carta. Ele remete essa carta à eleita, mas também não fala o nome dessa pessoa. Ele fala da eleita e dos seus filhos. Quais são as suposições, né? Vamos lá? Curiosidade aí, para você que gosta de Bíblia, como eu. João estaria escrevendo para uma mulher cristã e os seus filhos. Essa carta ele dirige a essa mulher, né, cristã e aos seus filhos. É uma hipótese. Segunda hipótese, João estaria escrevendo para uma mulher chamada Eleita. Realmente, o nome dela era Eleita. A Eleita, então, já era o nome dela. E soa um pouquinho diferente pra gente, porque eleita a gente tem como eleita, eleição, os eleitos do Senhor, os escolhidos do Senhor, mas de repente eleita era realmente o nome da senhora que recebeu essa carta. É outra suposição, tá, gente? João estaria escrevendo para Maria. Sim, a Maria, mãe de Jesus, que foi assistida pelo apóstolo desde a morte de Cristo. Vocês lembram? Se você não lembra, olha lá na sua Bíblia em João 19, versículo 27, quando Jesus, né, dá essa atribuição a João de cuidar da sua mãe. Então, também existe uma corrente teológica que diz que João está escrevendo aí para Maria, que era assistida por ele, tá? João também poderia estar escrevendo a uma irmã que hospedava uma igreja em sua casa. Isso era muito comum na época da igreja primitiva, até por conta da perseguição, né? As pessoas congregavam em casas, as pessoas faziam cultos nas suas casas. Então, era muito comum, né, isso acontecer. Então, provavelmente, João poderia estar escrevendo também para uma irmã que tinha uma igreja na sua casa. João estaria escrevendo para uma igreja local e chamou essa igreja local de eleita, uma vez que ele usa várias vezes o plural nessa pequena epístola. Se você perceber, aí no versículo 6, no versículo 8, olha aí na sua Bíblia, no versículo 10, no versículo 12, todos os versículos estão no plural. Então poderia ser também ele estar falando, quando ele fala eleita, está se referindo a uma igreja. Estou dando algumas curiosidades aí, algumas suposições para você, tá? Agora, a mais provável, e aqui eu acredito, é que João usou essa expressão a irmã eleita sem citar o seu nome, possivelmente por prudência. Ele não diz o seu nome, percebeu? Ele fala o presbítero. Quem está mandando a carta? O presbítero. Quem está recebendo a carta? A eleita e seus filhos. Ele poderia estar falando da igreja, né? Ele poderia estar falando da igreja. Por prudência, ele não citou nem o seu nome e nem citou o nome da igreja, porque vocês sabem, a perseguição estava feroz naquela época, né? Os cristãos estavam sendo perseguidos mesmo, né? Se a gente for contextualizar essa carta na história. Então, eu tô dando aí algumas suposições de alguns estudiosos que dizem, né, por que João fala exatamente desse jeito logo no iniciozinho da carta. Então, espero que você tenha gostado dessas curiosidades aí, que nem sempre é possível a gente saber, mas como a gente está estudando aqui toda quinta-feira, eu faço questão sempre de buscar um pouquinho a mais para trazer para vocês que gostam de Bíblia. Essa segunda epístola, de 13 versículos apenas, ela pode ser dividida em 3 pontos, tá, gente? A igreja precisa conhecer a verdade. Segundo ponto, a igreja precisa andar na verdade. E terceiro ponto, a igreja precisa permanecer na verdade. Então, olha só que coisa importante. 13 versículos que já dá aí um vislumbre pra gente da necessidade da verdade. Lembra que eu falei no início da live? Aquela pergunta que Pilatos fez? E o que é a verdade? Nós vamos falar justamente sobre isso hoje. Você que está chegando aqui agora, né? Nós estamos falando exatamente sobre isso. A segunda carta de João, em que ele fala muito a palavra verdade. Então a igreja precisa conhecer. Não adianta conhecer e não andar na verdade.
Então a igreja precisa conhecer, andar e permanecer. Tem gente que conhece a verdade, anda na verdade, mas não permanece na verdade. Começa, mas não termina. Então, João está dando esse esclarecimento pra gente aqui. A palavra verdade, vamos lá analisar, gente, vamos lá, porque a gente gosta disso, né? A palavra verdade, ela tem eu vou trazer duas conotações dessa palavra para você, dois significados dessa palavra para você. Anota que é importante. A palavra grega para verdade, né? Afinal de contas, gente, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? A palavra verdade no grego é aletheia. Aletheia, a palavra verdade no grego. E o que essa palavra traduz do grego para o português, o que essa palavra traduz, o que é a verdade na língua que ela foi escrita, né? O Novo Testamento foi escrito em grego. Aletheia significa realidade divina ou o próprio Deus. Então, toda vez, principalmente na carta de João, quando ele está dizendo verdade, ele está se referindo ao próprio Deus. E esse é um ponto, tá? Esse é um ponto. Agora, vocês sabem que eu gosto muito do hebraico, porque o hebraico ele traz uma luz que nós não temos, às vezes, na língua portuguesa. Porque o hebraico é uma língua santa, né? É uma língua de Deus, é uma língua da qual originaram todas as outras línguas, né? Então, o hebraico, ele abre o nosso entendimento para que a gente possa entender muitas coisas. E quando a gente vai analisar a palavra verdade no hebraico, emet. A palavra verdade no hebraico é emet. A palavra verdade no hebraico, ela tem 3 letras muito importantes. A primeira letra da palavra verdade é o Aleph. E isso já é uma coisa muito interessante, porque o Aleph, a letra Aleph no hebraico, ela significa o número 1, uma unidade, e ela simboliza o próprio Deus. Então, gente, nada, assim, não é coincidência que a verdade comece com a letra de Deus, a letra Aleph. A letra Aleph representa o próprio Deus. Depois do Aleph, né, que é a palavra Emet no hebraico, vem a letra Mem. A letra Mem é a letra das águas. A letra Mem é a letra da transformação. A letra Mem é a letra da Torá. É a letra da palavra. Então, olha só que interessante como a palavra verdade é construída no hebraico. E a última letra da palavra verdade no hebraico é o Tav. O Tav representa o número 400. O Tav é uma letra que fala de sinal. E ela representa também a verdade. O Tav pode ser sinal, pode ser cruz. Ela tem alguns significados. Bem, agora vai aí uma coisa chocante para você entender a importância da palavra verdade. Emet, 3 letras hebraicas que quer dizer verdade. Se você tira o Aleph, que eu já te falei que o Aleph simboliza o próprio Deus, né? O Aleph simboliza o próprio Deus. Se você tira o Aleph da palavra verdade em hebraico, sabe que palavra fica? Morte. É muito forte. Se você tirar Deus da verdade, é morte. E isso é muito sério. Paulo falou em 2 Coríntios 13, versículo 8, que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, vamos voltar para o diálogo de Jesus e Pilatos, que eu falei no início da live. Quando Pilatos interroga Jesus, e Jesus diz a Pilatos que ele veio para dar testemunho da verdade. E Pilatos diz assim para Jesus: e o que é a verdade? E dá as costas para Jesus. Quando Pilatos dá as costas para Jesus e solta Barrabás, Pilatos assinou a sua própria sentença de morte. Porque ele não reconheceu a verdade, ainda
que ela estivesse bem diante dele. Imagine alguém perguntar o que é a verdade, tendo a verdade de frente para ele. Imagine perguntar o que é a verdade, sendo que a verdade estava ali, diante dele. Jesus é a verdade. Ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A palavra de Deus é a verdade. Você tem dúvida de alguma coisa? Você tem dúvida? A resposta está aqui, ó. A resposta está aqui. A palavra é a verdade. E isso não é o que eu estou falando, é o que a Bíblia, o que a própria Escritura diz acerca dela mesma. A palavra de Deus é a verdade. João 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Espírito Santo que habita em nós é o Espírito da verdade. E esse Espírito Santo nos capacita a conhecer a verdade. Então, presta bem atenção, não haverá desculpas. Não haverá desculpas. Diante do tribunal de Deus, diante do trono branco, diante do juízo, não haverá desculpas. Porque o ser humano, ele tem a verdade à sua disposição. Porque Jesus é verdade, a palavra de Deus é verdade. Deus não colocou o homem no mundo e deixou ele a Deus dará, né? Como as pessoas falam aí. Deus não deixou o homem no mundo sem bússola, sem direção, sem caminho, sem propósito. Deus não deixou o homem sem bússola, sem lâmpada, sem luz, não. Deus, ele deu um manual para o homem, o manual da verdade. E era a verdade que ligava João em amor a essa igreja na qual ele escreve, especialmente a verdade acerca de Cristo. João estava preocupado porque os hereges haviam entrado na igreja, os enganadores haviam entrado dentro da igreja, trazendo mentiras, trazendo meias verdades. E João se preocupava com a igreja, por isso ele escreve à igreja. E você vê como ele cita a verdade logo nos primeiros versículos. O presbítero, a senhora eleita aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade. E não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Então João, ele sabia da importância da verdade. E depois que João anuncia o seu amor verdadeiro à igreja, ele afirma que essa saudação era enviada também para todos que conheciam e amavam a verdade. Então essa carta, como eu disse nas outras lives, ela não foi só para o povo dessa igreja, essa carta é para nós também. Se você ama a verdade, essa carta também é para você. Com isso, João está dizendo que a verdade precisa ser conhecida. Nós temos a responsabilidade de anunciar a verdade. Porque nós temos a verdade dentro de nós. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo e nós temos a palavra. A nós, a igreja, foi confiada a verdade. E nós não podemos nos calar num mundo de mentiras. A verdade, ela não é subjetiva, como o mundo afirma. A verdade não é relativa, como o mundo afirma. Não, a verdade é uma só. A verdade é objetiva. A verdade é um conteúdo a ser aprendido e a ser assimilado. Devemos não apenas conhecer a verdade, mas também amar a verdade e viver por amor da verdade. Verdadeiros cristãos que têm o Espírito Santo dentro de si, eles amam a verdade. Verdadeiros cristãos fogem da mentira, abandonam a mentira, andam na verdade e amam a verdade. Conhecer a verdade, gente, é mais do que concordar com um conjunto de doutrinas. Apesar de isso ser importante, mas conhecer a verdade significa que a vida do cristão deve ser controlada pelo amor à verdade. Custe o que custar, podemos sofrer, podemos ser ignorados, podemos ser vituperados por causa dessa verdade, mas nós precisamos ser controlados pela verdade. E a gente não deve só aprender a verdade com a mente, mas amá-la com o nosso coração e viver
de verdade na verdade. Gente, não é ir na igreja 2, 3 vezes por semana, participar de um departamento, orar, cantar, ministrar, ensinar. Você pode fazer tudo isso e não amar a verdade. Nós precisamos amar, conhecer, amar e andar na verdade. E a irmã Alcione colocou aí, né, a Marrom, que até porque a verdade nos liberta. A única coisa que pode libertar um homem das amarras espirituais em que ele se encontra é a verdade. Então, nós precisamos ter dentro de nós esse conhecimento, né? Esse conhecimento da verdade. Então é mais do que um assentimento intelectual. Ah, eu conheço a verdade. É mais do que um corpo de doutrinas. Ah, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não, gente. Andar na verdade é ser controlado pelo amor da verdade. É desejar magnificar a verdade. É fazer a verdade conhecida. A verdade, ela tem que estar enraizada dentro de nós. É aquilo que está arraigado dentro de nós. Assim como João disse, olha, vocês conhecem a verdade, permanecem na verdade e vocês permanecem para sempre. Então, os falsos mestres, eles um dia, eles professaram a verdade. É isso que a gente tem que atentar. Nós precisamos atentar nisso. As pessoas, elas não é de uma hora para outra que uma pessoa entra no caminho da heresia. Não é de uma hora para outra. É aos poucos, ela vai minando. Ela é como uma ferrugem que mina um ferro. Por isso nós temos que estar com a palavra de Deus enraizada dentro do nosso coração. Por quê? Porque os hereges, no tempo de João, eles saíram de dentro da igreja. Eles saíram de dentro da igreja. Entendeu? Eles estavam juntos ali e depois se deixaram levar pelo caminho da mentira. Então não adianta começar bem e terminar mal. E João aqui, ele está falando aqui, se você prestar atenção aí, a partir do versículo 4, ele diz assim, olha, eu fiquei muito alegre em ter encontrado seus filhos, pode ser os crentes dessa igreja, né, gente, como eu falei, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Olha o que ele está dizendo aí. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivéssemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Se você diz que ama o Senhor e você não guarda os seus mandamentos, você é um mentiroso. O próprio Jesus falou isso. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Aquele que me ama de verdade guarda os meus mandamentos. Então não é só da boca para fora. Né? Não é da boca para fora. Então aqui João está falando assim, olha, eu fiquei muito alegre porque eu estou vendo a obediência de vocês. Não é suficiente a gente só estudar a verdade, discutir a verdade. Nós temos que praticar a verdade. Defender a verdade e não praticá-la é uma contradição. Ah, eu tô aqui toda quinta-feira fazendo live, né? Ai, que legal. E será que eu tô andando na verdade também? Ou eu só tô falando da boca para fora? Será que a minha vida é uma vida de verdade? Eu tô vivendo na verdade? Eu tô andando à luz da verdade? Isso é uma reflexão que eu preciso fazer, que você precisa fazer. Por isso que eu digo que essa carta é muito atual. A obediência é a evidência da verdade. Se você obedece ao Senhor, é porque você está caminhando na verdade. Agora, se você é um rebelde, quanto mais, se você é uma pessoa que faz aquilo que dá na sua cabeça, que não ouve conselho, você não quer andar na verdade, como você vai dizer que ama o Senhor? Então, uma coisa está atrelada à outra. Você percebe aí que essa palavra mandamento aparece aí 4 vezes só nesse parágrafo. Lê, gente, são 13 versículos só. Os mandamentos de Deus, eles são manifestações do amor de Deus por nós. Se todo mundo pudesse entender isso, nós obedeceríamos a Deus com alegria. A gente não ia ficar, ai meu Deus, por que eu tenho que fazer isso? Gente, os mandamentos do Senhor, eles não são penosos, porque os mandamentos do Senhor, eles foram dados para nos proteger, não para nos oprimir. Eu fico feliz quando eu vejo que o Senhor fala assim para mim, Alessandra, eu pego a Bíblia,
né? Igual Spurgeon, né? Spurgeon falava isso, que ele abria a Bíblia e parecia que as letras saltavam, as frases saltavam e ia direto no coração dele. Gente, é assim que eu sinto quando eu leio a palavra. E tem coisas que a palavra vai dizer para mim que vão me confrontar mesmo, né? Um teólogo também que eu gosto muito, ele já fala isso, né? O Bessa, ele fala isso. Muitas vezes a Bíblia vai armar uma briga com você. Vai arrumar uma briga com você. Deixa ela ganhar. Deixa a palavra de Deus ganhar. Nem sempre é fácil. Quantas vezes eu já abri o texto e falei, meu Deus, eu estou totalmente fora disso aqui. Senhor, me ajuda. Me ajuda a entrar dentro dessa palavra. Porque eu quero te obedecer. Porque eu não posso dizer, né? Não adianta fala que ama o Senhor, faz uma declaração de amor pro Senhor. Não adianta, gente. Se você está fazendo declaração de amor pro Senhor e você não obedece, é em vão isso. É em vão. Por que eu estou dizendo que é em vão? Porque a palavra de Deus diz que é em vão. Jesus falou lá com seus discípulos lá, em João mesmo, né? João escreveu isso. No Evangelho de João, ele falou, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Então não adianta abrir a boca e falar que ama o Senhor se você é um rebelde, se você é um desobediente, se você não faz a vontade do Senhor. E mandamento, mitzvah, né? Mandamento é para nos proteger. Quando Deus estabeleceu mandamentos, foi para nos proteger. Se a gente for pegar tudo que ele falou, não faça isso, não faça aquilo, se você for analisar na raiz por que Deus falou para o povo não ir por aquele caminho, tem uma razão. Por que Deus falou para não comer certo alimento? Tem uma razão. Tudo tem uma razão. Se Deus está falando não vá, é porque não é para ir, gente. Se Deus está falando, não senta na roda dos escarnecedores, é porque não é para sentar. Não se detém no caminho dos pecadores, é porque não é para se deter. Ele sabe que isso não vai fazer bem. Então, o ser humano ele tem mania de achar que sabe das coisas. Não sabemos de nada, dependemos de Deus. No Evangelho de João também está escrito isso. Sem mim, nada podeis fazer. Simples assim. Então, João aqui ele se alegra. Olha, eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz porque eu tô vendo que vocês estão andando na verdade. Depois de evidenciar a sua alegria em ver crentes andando na verdade, ele apresenta o seu argumento, dizendo que a obediência é mandamento divino. E o apóstolo João, ele faz um apelo para que os crentes amem uns aos outros. Porque, gente, o amor é o vínculo, né? É o vínculo que une tudo. Se você ama a Deus, você vai amar o seu próximo, você vai amar os mandamentos do Senhor, você vai fazer a vontade do Senhor. Então, uma coisa está atrelada à outra. E amar o próximo é antigo. Isso não é uma lei nova que Jesus criou, não, gente. Vai lá ler em Levítico 19, versículo 18, versículo 34. Já está falando lá. Já está dizendo lá no início, já está dizendo. Mas em Cristo esse mandamento recebeu uma nova ênfase. Em Cristo esse mandamento recebeu um novo exemplo. Vamos ler esse versículo? Levítico 19, vamos lá. Levítico 19. Levítico 19, abre a sua Bíblia aí. Versículo 18. Olha o que está dizendo aí. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha aí. O mandamento de amar já está desde o início, gente, lá em Levítico. Olha a quantidade de tempo que isso foi escrito. Isso já estava na lei. Amar já estava na lei. Só que Jesus, ele dá uma nova ênfase e um novo exemplo. Vamos lá, João 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Olha o que está dizendo aí. Novo mandamento vos dou. Olha o que Jesus está falando. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então Jesus aqui, ele pede para amar, ele fala assim, olha para mim.
Olha para o meu exemplo. Olha para mim. Lá na lei estava dizendo, ama o seu próximo. Só. Ama. É lei. Faça isso. Mas Jesus dá uma nova ênfase. Faça porque eu estou fazendo. Eu estou te dando exemplo. Jesus amou a todos, sem exceção de ninguém. Acompanha a vida dele pelos evangelhos. Como ele teve piedade das pessoas. Como ele curou pessoas. Como ele libertou pessoas. Como ele ressuscitou mortos. Como ele se apiedou de pessoas que sofriam. Como ele tinha um amor tão grande no seu coração. Ninguém chegava perto de Jesus e saía do mesmo jeito. Ninguém. Ele amava de verdade e ele nos deu exemplo. Faça o que eu estou fazendo. Quem não ama está nas trevas. Eu não suporto aquela pessoa. Eu não consigo olhar para a cara daquela pessoa. Você está nas trevas. Sinto muito te informar isso. 1 João 2. Já estudamos essa carta, mas precisamos voltar nela agora. Tá? 1 João, capítulo 2, versículo 9. Eu não estou inventando nada aqui. É o que está dizendo aqui na palavra. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Olha aí. Presta bem atenção. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Deu para entender aí? Certinho? Então, quem não ama está nas trevas. Quem não ama está nas trevas. Quem não ama, e é mais forte ainda agora, quem não ama permanece na morte. Vamos lá? 1 João 3, versículo 14. Olha o que está dizendo aí. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Olha que coisa forte. Isso é forte. Se eu falasse isso aqui de mim, todo mundo ia sair da live agora. Ninguém ia aguentar isso. Aqui é isso. Uma Alessandra está extrapolando aí do limite. Não, mas não sou eu que estou falando isso. É a palavra de Deus que está falando. É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, não teria esse versículo na Bíblia. Suportai-vos uns aos outros em amor. Porque tem pessoas que realmente, gente, são pessoas difíceis. Até para amar. E aí tem essa palavrinha aí pra gente pensar nisso. Suportai. Porque às vezes você acha que o outro é difícil, mas você também é uma pessoa difícil. Né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de enxergar os nossos defeitos. A gente só vê o defeito do outro, né? A gente não vê o nosso defeito. Então, às vezes você está achando que é uma pessoa tão difícil, mas você também é uma pessoa difícil. Então, um afina o outro. É por isso que Jesus falou, nós precisamos amar. João, que é o apóstolo do amor, falou exatamente isso pra gente. Olha o que ele disse. Amor e obediência andam juntas. Amor e obediência andam de mãos dadas. E essa carta, ela é muito poderosa. Ela é pequenininha, tem 13 versículos só, mas ela é muito poderosa. E aí, eu quero continuar essa leitura, porque a gente já está terminando. Olha o que João fala aí. Acautelai-vos. Tome cuidado, versículo 8. Para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. João está dizendo, cuidado, gente, porque a nossa carreira não foi fácil até agora, mas nós estamos conseguindo. Então preste atenção para você não perder aquilo que você já tem, aquilo que você já recebeu. E olha que o João fala, gente, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Presta bem atenção, não podemos ultrapassar o que está escrito aqui. Não podemos ultrapassar o texto. Tem gente que abre a Bíblia, lê, passa. Vamos ler o texto aqui. Daqui a pouco ele começa a falar coisa da cabeça dele. Ou da cabeça dela. Temos que tomar cuidado com isso. Principalmente quem ensina. Tá dentro da palavra? Tá aqui?
Não fale. Não está aqui? É coisa da sua cabeça? Esquece. Desnecessário. O que você pensa é desnecessário. O que você acha é desnecessário. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos. E nós temos que andar na verdade. Falar a verdade. Viver na verdade. Olha o que João está dizendo aqui. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo nela não permanece, não tem Deus. E olha o que ele diz no versículo 10. Se alguém vem ter convosco. Presta atenção, gente. Presta atenção nisso. Sou eu que estou inventando isso não. Olha só o que João está nos alertando aqui. E como isso é atual para os dias de hoje. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, esse ensinamento, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Ah, mas a gente tem que amar. A irmã Alessandra, a senhora acabou de falar que a gente tem que amar as pessoas. Gente, vamos interpretar direitinho isso aqui, hein? Presta atenção no que João está dizendo. O apóstolo do amor, que está incentivando todo mundo a amar, ele está dizendo assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Se eu fosse destrinchar exatamente esse texto, como João está dizendo aqui, e por que João está dizendo aqui, nós ficaríamos aqui muitas horas. Porque muitas pessoas, em nome do amor, estão abrindo a porta do seu coração, da sua vida, dos seus ouvidos, da sua casa, para enganadores. E João nos alerta aqui. Alertou a sua igreja, e essa carta não é somente para o povo daquele tempo, não. Cuidado para que você não seja cúmplice de obras más. Porque a heresia não tem nada de bom. Mentira não tem nada de bom. Falsas doutrinas não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Então, João está sendo bem claro aqui. Não existe meia-verdade. Meia-verdade já é uma mentira. A verdade é uma só. Pilatos fez a pergunta para Jesus. E eu comecei com essa fala, com esse versículo, e vou terminar com ele de novo. E o que é a verdade? E o que é a verdade? Ele não falou isso querendo conhecer a verdade. Ele falou isso com desdém. Vão ficar aqui a noite inteira discutindo. E o que é a verdade? Ele não quis saber o que é verdade e deu as costas. Mas como crentes, nós não podemos dar as costas para a verdade. E isso é uma realidade. Se você conhece a verdade, você não pode aceitar mentira. Isso é um fato. E nós estamos vivendo um tempo onde nós vamos ter uma sociedade cada vez mais polarizada. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Nós estamos vivendo um tempo que as coisas vão se estreitar cada vez mais até chegar no versículo que está em Apocalipse, que a gente vai ler agora. A coisa vai se estreitar, vai se estreitar, vai se estreitar, e não tem como correr disso. Não tem como ser um crente bonzinho, passando a mão na cabecinha da pessoa que está falando coisa errada, fazendo coisa errada, agindo erradamente, em nome do amor. Temos que amar, mas em nome do amor nós não podemos aceitar erro, mentira e heresia. Quem é cristão de verdade tem que andar na verdade. E ele não pode compactuar com mentira. Ainda que isso doa na nossa carne. Ainda que isso faça a gente ficar isolado. Não podemos compactuar com a mentira e nem com a heresia. E um grande teólogo uma vez afirmou que a heresia vem montada nos lombos da tolerância. Toda vez que a gente tolera o erro, a heresia, ela vai ganhando espaço na nossa vida. E é um perigo. Porque Deus não aceita o erro. Como eu disse, a gente está vivendo um tempo em que as coisas vão ficar altamente polarizadas e não dá para fugir disso. E até chegar a esse ponto aqui, ó, que eu vou ler para você agora. A coisa vai ficar tão polarizada que vai chegar nesse tempo aqui. Deixa eu
Deixa eu chegar aqui no versículo que eu quero ler para vocês. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue praticando justiça. E o santo continue a se santificar. Apocalipse 22, versículo 11. Existe uma hora e a hora é chegada do posicionamento. Quem está disposto a se posicionar está errado. Isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia e eu não posso aceitar. Ah, mas ele é tão boazinha, ele é tão bonzinho. Mas está errado. Está errado, é mentira, está errado. Ah, uma lição da senhora é dona da verdade? Muitas vezes a gente é inquirido desse jeito. Você é dona da verdade? Não, mas eu conheço a verdade. E a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer saber o que é a verdade nesse mundo de mentiras? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também disse, o Espírito Santo vos guiará em toda verdade. Isso quer dizer que o Espírito Santo vai pegar a gente pela mão. Minha filha, isso aqui tá errado. O Espírito Santo vai te sacudir assim, vai falar assim, isso aí tá errado. Acaba com isso, para com isso. E a palavra de Deus também vai nos sacudir. Se a gente ler, se a gente meditar, se a gente colocar ela no nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A melhor coisa escondida no melhor lugar. Escondi a tua palavra no meu coração com o melhor propósito para não pecar contra ti. O tempo do posicionamento já chegou, não vai chegar, já chegou. O tempo do posicionamento já chegou. Porque o mundo está querendo relativar uma coisa que não é relativa. A verdade não é relativa, a verdade é absoluta, a verdade é uma só. Emet no hebraico. Primeira letra da palavra verdade no hebraico é Aleph, que é a letra de Deus, é a letra da autoridade. Tira o Emet e a verdade vira morte. Não existe verdade sem Deus. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, que você medite nessa palavra. Medita nessa palavra. Cartinha poderosa essa, de 1 João, de 2 João. 2 João só tem 13 versículos, mas que versículos profundos e poderosos. Medita nessa palavra e o Espírito Santo vai te esclarecer em muitas coisas que eu não tive a oportunidade de falar para você aqui, mas o Espírito Santo, que guia-nos em toda a verdade, vai esclarecer muita coisa na sua vida, no seu coração. Se você ainda tem algum caminho mau, caminho que não está agradando ao Senhor, se eu fazer uma reflexão na minha vida, eu estou vendo que ainda tem alguma coisa para consertar, vamos consertar enquanto é tempo. Não espera o noivo chegar para encher a sua lamparina. O azeite também é símbolo do Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos nos santificar na palavra, porque Jesus vem. Ele vem buscar um povo lavado e remido no seu sangue, um povo que anda na verdade. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. E ele estava diante da verdade e não conseguiu enxergar que Jesus estava ali na frente dele, que ele era a verdade. Que isso não aconteça com a gente. Que não aconteça de eu conhecer a verdade, saber quem é a verdade e não permanecer na verdade. Que eu comece bem e que eu termine bem. Que eu possa dizer como o apóstolo Paulo, no final da minha vida, da minha jornada, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Agora só me resta receber a coroa. Vamos continuar nessa jornada rumo a Jerusalém, caminhando na verdade, porque o nosso Deus, ele é a verdade. Vanessinha colocou aí, o noivo é verdadeiro. A noiva precisa ser de verdade também. Glória a Deus. Coisa linda, Vanessa. O noivo é verdadeiro, verdade.
Muito forte essa palavra, gente. Vou até anotar ela, porque isso aí foi forte. O noivo é verdadeiro. Vou anotar aqui. A noiva precisa ser de verdade também. Coisa linda. Que Deus te abençoe. Graças a Deus, terminamos a segunda carta. Gente, foi rápido, né? Porque essa segunda carta de João só tem 13 versículos. Semana que vem, nós vamos dar continuidade. Olha que coisa linda. Estudamos a segunda epístola de João. Quinta-feira que vem, nós vamos estudar a terceira epístola de João, que tem 15 versículos. E nós vamos fechar as cartas de João. Se você não assistiu alguma live de João, tá tudo gravadinho aí. Toca naquele íconezinho de vídeo, aperta série e tá lá, Cartas de João. Você tem todas as lives sobre João. E eu quero fazer um convite especial para quem tá aqui. Vanessinha vai estar lá com a gente. Mas eu quero fazer um convite especial. Olha aqui a canequinha que eu trouxe hoje, gente, para beber minha água. MCL, Mulheres com Livros. Sábado é a nossa formatura. Nosso coração tá mil. Né? Vamos ter um culto de gratidão ao Senhor ali na IMO 54, Igreja Metodista Ortodoxa do quilômetro 54, Avenida Irmãos Carvalho, número 2. Quero te convidar, todo mundo que está aqui assistindo a nossa live, olha, nossa formatura, sábado às 19 horas. Quero te convidar para estar conosco ali celebrando ao Senhor. Estudamos livros maravilhosos, design interior, e estudamos as 10 mulheres da Bíblia. Então, nosso grupo de mulheres comprometidas com o melhor livro, porque a gente estuda vários livros, mas todos eles pautados na palavra de Deus. Gente, que coisa linda! Ó, aqui, ó. Ó, a Vanessinha colocou como eu queria... Ah, tá. A Vanessa Locha colocou assim, ó. Como eu queria estar com vocês. Oh, meu Deus, Vanessa, você não vai poder estar com a gente, não. Oh, meu Deus. A Arialda colocou aí que já reservou na agenda, ó. Ah, Vanessinha não vai poder estar com a gente, que pena. Eu tava contando que você ia estar com a gente na formatura no sábado. Amanhã a nossa confraternização, né? Mas a confraternização vai ser só para as meninas do MCL, né? Mas o culto é liberado para todo mundo. Gente, vai ser uma bênção. E eu quero te convidar para fazer parte das novas turmas. Gente, glória a Deus que a gente está numa igreja comprometida com a palavra. Igreja Metodista Ortodoxa, quilômetro 54, nós somos comprometidos com a palavra de Deus. É por isso que eu tô lá, porque se não tivesse também, né, eu não estaria lá, porque eu amo a palavra, amamos a palavra de Deus. Então vamos agradecer ao Senhor por esse momento incrível que Deus nos deu, de tanto aprendizado. Aprendemos muito, e a nossa próxima turma... Deixa eu ver se o livro tá aqui, gente. Deixa eu ver... Deixa eu fazer a propaganda, já que eu tô aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu guardei aqui. Vamos ver. Ih, meu Deus, será que eu... Eu acho que eu tirei o livro daqui. Ah, Jesus, queria tanto mostrar para vocês. O próximo livro, eu tirei o livro daqui, eu acho. Nós vamos estudar o livro Despertar da Leoa. Eu acho que eu tirei ele daqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui na minha caixa, gente, porque é tanta coisa, tanto livro... Eu tirei ele daqui, com certeza eu tirei o livro daqui, mas nós vamos estudar o livro O Despertar da Leoa. E as mulheres já estão aí, né, muito animadas. Vamos começar novas turmas em março. E no dia da formatura, nós vamos ter inscrição. Sim, se você não se inscreveu ainda, você vai ter a oportunidade de se inscrever lá no dia da formatura para nossa próxima turma que começa em março. Nós temos aula às sextas-feiras. Não é toda sexta-feira, tá? É de 15 em 15 dias que nós temos aula. Estudamos, lemos juntos, oramos juntos, choramos juntos, rimos juntas, nos abraçamos. Gente, coisa linda do céu. Eu quero convidar você para participar dessa nova turma, principalmente se você faz parte da IMO 54, tem que participar. Mas se você não faz parte da IMO 54, você também pode participar, tá, gente? A nossa igreja está com as portas abertas para receber todas as mulheres que quiserem estudar conosco lá. Nossa turma está enorme, já temos 30 mulheres inscritas, se não tem mais, né? 30 mulheres inscritas para a próxima turma e vai ser bênção. Eu quero ver você lá também. Então, ó, sábado,
19 horas, IMO 54, nosso convite, vamos estar todas juntinhas lá, né? Muita gente que me assiste aqui pela rede social, pela live, e fala comigo, eu queria tanto te conhecer, eu queria tanto te dar um abraço. Vai lá na IMO 54, gente, vai lá que eu tô lá. Dá um abraço lá e a gente vai estar lá agradecendo ao Senhor por esses meses todinhos que passamos estudando, e vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer. Quero desejar aí uma final de noite abençoado para vocês. Meninas do MCL, amanhã estaremos lá na nossa confraternização. Sábado, formatura. Domingo de manhã não vamos ter EBD, porque nós estamos no domingo da família, mas à noite tem culto. Então, quem é da IMO, vamos lá. E quem não é também, estou te convidando agora para poder participar com a gente. Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, final de semana abençoado. E até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Glória a Deus.